Fala pessoal, Kyo aqui. Pessoal, vocês já devem ter reparado que eu tô há quase 2 semanas parado aqui no canal, que eu não tô postando nada, basicamente não tô falando nada. Mas quem me acompanha já deve saber o motivo, né? Porque, como eu falei no meu último vídeo, deu ruim no meu portátil, né? O meu, que basicamente era o meu único PC que eu tinha aqui em casa pra editar, pra jogar, pra fazer qualquer coisa, que era o Ayaneo Air One S. Ele teve um problema, eu dei mais detalhes no outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, mas basicamente o que aconteceu? A bateria dele estufou, o que me impossibilitou de usar ele, né, como um portátil, basicamente. Eu tava usando ele somente na dock, né, como se fosse um computador normal. Só que o que aconteceu, pessoal? Depois de um tempo, eu tava conseguindo editar, eu tava conseguindo jogar, mas depois de um tempo, o Windows parou de bootar. Ele tava basicamente desligando quando entrava no Windows, tava bem ruim, tava bem chato e estava me estressando bastante. E por isso que eu não consegui postar ou fazer nada aqui no canal. Realmente foi um negócio bem chato, pessoal, porque como era o meu único computador aqui, eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. E eu tive que correr atrás de algum outro computador, algum outro notebook, algum outro portátil, para eu voltar o mais rápido possível aqui pro canal. Se vocês forem ver aqui, eu até queimei o meu dedo no forno, para você ver como é que tá top a semana. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje não é só para ficar reclamando, é muito pelo contrário. Eu quero dar uma atualizada aqui em vocês de tudo que tá acontecendo aqui, que vai acontecer no canal, aqui da minha vida também. Eu queria comentar sobre duas coisas, que a primeira vai ser sobre também um outro vídeo que eu fiz, que é sobre aqui o Magic, né, que eu falei que eu tô bem viciadinho nessa coleção aqui. E o outro é a atualização do meu computador. Já dando um spoiler, eu consegui comprar um notebook novo. Doeu um pouco do meu bolso, eu não vou mentir isso, mas foi algo extremamente necessário que eu tava precisando. Mas eu vou contar tudo pra vocês daqui a pouco, vamos só fazer um cafezinho ali. Quem quiser me acompanhar pra assistir agora com um cafezinho ou comendo alguma coisa, fica à vontade. Beleza? Então, pessoal, vamos ali rapidão fazer o meu café da manhã e a gente já volta aqui. Bom, cafezinho tomado ali, pessoal, muito bom. Recomendo bastante colocar geleia junto com manteiga, porque fica muito gostoso. Enfim, vamos lá, né? Vamos conversar sobre o que tá acontecendo. Bom, então, pessoal, como eu falei mais cedo, né? Eu fiquei sem computador por essas últimas semanas aqui. Até porque eu viajei. Então, eu não tinha nem como conseguir ir atrás de alguma coisa. Também não poderia gastar tanto assim por conta da viagem. Mas, felizmente, tudo deu certo. Eu já consegui um notebook aqui. Esse notebook aqui eu peguei usado, tá? Eu peguei na OLX. É um Avel. Eu vou botar aqui na tela as especificações dele, pra vocês terem ideia de mais ou menos como ele é. Ele não é muito forte, tá, pessoal? Eu realmente comprei mais na pressa, queria algo mais baratinho também. Por questões financeiras, porque esse mês aqui não tá fácil. Felizmente, tá tudo dando certo com ele, eu já formatei, já instalei meus programas, já instalei os jogos também aqui. E ele tá funcionando bem legal e tá me servindo muito bem. Então, eu já vou começar a editar esse mesmo vídeo aqui nesse computador. Então, em breve, esse vídeo já vai sair aqui no canal. E eu pretendo voltar agora regularmente a postar mais vídeos, né? Eu sei que eu não posto muito vídeo por semana, eu prometo melhorar nisso aí. Eu também pretendo voltar a fazer aqueles vídeos que eu fazia antigamente com o meu portátil, aqueles vídeos que eu fazia saindo de casa, mostrando mais os portáteis também. Só que, infelizmente, né, como o meu Ayaneo teve esse problema, eu não vou conseguir fazer isso com ele. Mas pelo menos eu tenho ainda o meu Nintendo 3DS e o meu Nintendo Switch, né, pessoal? Felizmente esses dois sobraram aqui, mas infelizmente o 3DS eu já não jogo mais e o Nintendo Switch eu tenho pouquíssimos jogos que eu tenho jogado ultimamente. Além de já ter lançado o Switch 2 que eu não tenho. Mas ainda assim, pessoal, eu pretendo fazer mais vídeos, né?
sobre os portáteis. E todo esse problemão que deu aqui, eu vou ter que ir atrás de um outro console portátil, né? Um outro PC portátil, porque eu não vou conseguir ficar sem um desse pra mim. O que deu uma ideia de fazer um outro vídeo. Como eu já vou fazer um apanhado de todos os PCs portáteis, consoles portáteis que tem no mercado que valem a pena, eu pensei em fazer um vídeo bem explicativo pra vocês, um vídeo pra quem tem dúvida de qual console portátil pegar, de qual que vale mais a pena, que eu vou fazer uma comparação entre eles e eu vou escolher um pra mim, mas vou deixar pra vocês também terem todas essas informações se vocês têm dúvida de qual pegar. Não sei se isso é uma ideia muito legal, mas eu pretendo fazer, porque a pesquisa eu já vou fazer de qualquer forma. Então eu pretendo fazer um videozinho bem legal, um videozinho bem editado, né, com bastante informação, pra que todo mundo que tem essa dúvida de qual PC portátil pegar, de se qual que vale a pena, e também já passar as minhas experiências, que eu já tenho um bom tempo aí, que eu já utilizo esses PCs portáteis. Então eu acho que vai ser de grande ajuda pra quem quer ter um PC portátil, né? Não vai ser um console portátil, né? Vai ser um PC portátil mesmo, como o Ayaneo, o Steam Deck e o ROG Ally. Então, pessoal, já se inscreve aqui no canal para você receber a notificação desse vídeo assim que ele sair aqui no canal. Já deixa o like aqui nesse vídeo aqui também para me ajudar, para saber se você tá gostando, se não tá gostando. Bom, agora vamos partir pro segundo ponto aqui do vídeo. E outro ponto que eu queria falar aqui com vocês, pessoal. Para quem não viu, eu fiz um outro vídeo falando sobre as cartas do Magic, né? Que foi a coleção do Magic com Final Fantasy. E nesse vídeo eu falei sobre alguns objetivos que eu tinha com a coleção, né? Que era basicamente completar todas as cartas do Final Fantasy XIV e também conseguir a carta da Estola, né? Que é uma carta bem rara de se conseguir, uma carta bem cara. Hoje em dia, eu vou deixar o valor dela que tá aqui hoje em dia. E o que aconteceu no vídeo, pessoal? Eu falei que eu ia atualizar vocês assim que eu completasse, né? O meu segundo objetivo. E hoje eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui a coleção que eu consegui completar, que foram das cartas normais, né? As cartas que não tem a arte extra. Eu consegui completar todas as cartas do Final Fantasy XIV mesmo. Tem algumas cartas que são bem baratinhas, tem algumas cartas que elas são um pouquinho mais caras, mas valeu muito a pena, foi muito divertido eu conseguir ir trocando. Olha essa carta aqui do Emmett Selk. Muito bonita. Essa aqui também é uma cartinha que tá um pouquinho cara hoje em dia. E todas essas cartas aqui, elas são da coleção principal. Depois eu me dei outro objetivo, né? Que era completar a coleção das cartas na arte alternativa, que são essas artes aqui bem mais bonitonas, né? Essas artes que pegam toda a carta, né? Chamada de full art. E eu também tô quase terminando essa. Então, resumindo, eu completei o primeiro objetivo, que seria pegar a carta da Estola. Completei o segundo objetivo, que seria ter todas as cartas do Final Fantasy XIV da coleção original ali, né? A coleção básica. Agora, o terceiro objetivo seria pegar nessas cartas alternativas, que vocês podem ver, ó, falta só um aqui, outro aqui. Então faltam só duas cartas, que vai ser o Odin e o Dark Confidant. Então eu tô bem perto também de já concluir esse outro objetivo. E essa outra parte aqui são as cartas que são de uma outra coleção, né? Que são do Commander. Mas elas eu não consigo pegar ela nessas caixinhas aqui, nesses boosters normais aqui. Que são os boosters mais baratos, que eles já são caros mesmo. Mas essas aqui, elas vêm basicamente só em Collector's Booster, né? Que são os boosters mais caros, que hoje em dia estão quase R$600 um pacotinho. Só que todas essas cartas aqui, pessoal, eu troquei, tá? E algumas eu também abri de alguns boosters que eu tive, não foram muitos. Mas como vocês podem ver, tá faltando bastante coisa. Tudo isso aqui de espaço que tá faltando são cartas que eu não tenho. Mas que sim, já é mais um objetivo que eu coloquei na minha lista. Bom, beleza. Mostrei aqui a pastinha pra vocês, só que eu não paro, gente, o cara não para. Eu adicionei mais um objetivo na minha coleção. Porque é o seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho muita carta. Essas cartas aqui são tudo carta repetida, basicamente. São cartas que eu basicamente só quero vender, eu quero trocar. Aqui nessa caixa tem muito mais carta ainda, né? E como eu tava com tanto papelão repetido aqui que não valia muita coisa, eu quis adicionar mais um objetivo nessa coleção. Tá sendo uma experiência tão gratificante pra mim, tão boa, que eu não queria parar tão cedo, né? Então o que eu fiz? Como eu tinha tanta carta repetida, eu adicionei mais o objetivo de colecionar todas as cartas do Final Fantasy agora. Não é só do 14, é de todo o Final Fantasy na questão geral dele ali. Só que assim, pessoal, só de início eu já tinha muita carta, então não vai ser algo tão demorado assim, digamos. Provavelmente só as cartas mais caras, que eu não vou nem ter provavelmente, né? Se eu tiver vão ser poucas. E o que eu fiz? Eu coloquei todas em ordem, né? Em ordem do número da série aqui.
todas na ordem. E vocês vão reparar que tem uns espaços que eu botei um sleevezinho preto, só para demonstrar que é uma carta que eu tenho, mas não é uma carta, digamos assim, repetida, ou que ela não tá disponível agora para ficar aqui. Porque ela ou vai estar num deck meu, ou vai estar aqui na pastinha do Final Fantasy XIV, ou eu emprestei, ou sei lá, qualquer coisa. Eu tenho essa carta, só que eu não consigo colocar ela aqui agora. Que aí eu já consigo ter uma ideia do que eu tenho e do que realmente está faltando para eu colocar aqui. Então, como vocês podem ver, essas cartas eu tenho bastante, né? Eu acho que de todas as cartas, comum e incomum, provavelmente eu tenho de todas. Vão faltar só mais as raras e as míticas, mas eu acho que já tô já dei um passo bem grande no início dessa coleção aqui, desse objetivo. E o que deixou mais legal ainda, abrir os pacotinhos, né? Porque ao invés de eu só ficar querendo as cartas caras, as cartas que valem muita coisa e ficar chateado quando não vier nada que presta, geralmente já vem alguma coisa legal pra eu adicionar na minha pastinha. Por quê? Porque eu posso pegar uma carta repetida, mas se ela vier foil, eu vou substituir ela aqui. Porque também eu tenho essa ideia de ter o máximo de foils, né? As cartas brilhantes nessa coleção. E nada melhor do que já demonstrar aqui, né? Vamos abrir um pacotinho. Eu ainda tenho algumas cartinhas sobrando, né? Porque eu sou meio maluco, né? Como é uma coleção muito cara, eu comprei uma caixa, mas eu não abri tudo de vez, porque eu gosto de ir degustando da experiência. Porque é muito legal abrir um pacotinho, 2 pacotinhos por dia, e também me ajuda a me controlar nessa ansiedade de ficar abrindo tudo. Bom, então vamos ali pegar mais um pacotinho, pessoal, e a gente vai abrir junto. Eu deixo os pacotes meio escondidos aqui, pra eu não ter tanta facilidade de ficar abrindo toda hora. É um negócio bem difícil, tá, de se controlar, mas tá dando certo. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Vamos abrir aqui o pacotinho do dia. Geralmente eu gosto de abrir 1 ou 2 por dia, dependendo do que sai também, né? Porque quando sai muita porcaria, me dá uma agonia, e aí eu abro o outro só pra ver se vê uma coisa menos pior. E aí o que eu gosto de fazer, pessoal? Geralmente eu tiro essa carta aqui, a carta de trás, geralmente é um token, uma arte, ou uma carta de arte. E eu também tiro as duas de trás, porque provavelmente a mais valiosa vai ser a que está aqui na frente. Bom, então a gente pegou essa carta aqui, estranha. Vector Imperial Capital, Ice Magic, Dwarven Castle Guard, Thunder Magic. Todas essas cartas aqui que vocês podem ver que elas são comum, né? Nessa coisinha aqui é comum, então elas não valem muito. Eu já tenho, acho que, sei lá, cada uma deve ter muitas repetidas. Blitzball. E aqui a gente já muda, né? Aqui já tá a incomum. Podem ver pela corzinha. Essa aqui eu já tenho todas também. Eu já tenho praticamente todas dessas aqui. Nenhuma vai fazer tanta diferença. E agora a gente já tá chegando perto da carta mais rara. Vocês podem ver aqui, ó, que já mudou. Olha, tem uma coisa legal aqui. Vamos ver o que é. Firion Wide Rose Warrior. Eu não tinha essa carta, acho que valeu bastante, eu não sei se ela tá valendo muito, mas pelo menos é uma carta nova, é uma carta bonita também, né? E acho que já valeu a pena. Eu vou só ver se essa carta foil aqui, a que eu tenho na pasta, ainda é foil. Então, a que eu tenho aqui, ela é a normal. Então, já valeu a pena também, porque a gente já pode trocar. A gente pode até dar uma olhada aqui nessa carta. Vocês vão ver que vocês vão nesse site aqui, ó, chamado Liga Magic, para vocês verem o preço mais ou menos, né, de quanto tá valendo essa carta. Aí vocês vão ver que tem várias opções, né? Tem o Firion, que é o normal, só que o que a gente pegou aqui agora, pessoal, foi esse aqui, ó, o Borderless Pose. E o preço dela tá R$24,50. Não é muito caro, mas também não é uma porcaria. Então já vale a pena. Eu vou deixar aqui na parte da pasta que eu uso para troca. Então todas essas cartas que eu tenho aqui, ó, já tem até aqui do lado dele. Todas as cartas aqui eu uso para troca mesmo, né? Todas essas cartas eu tô passando. Quem tiver interesse, a gente faz negócio. Bom, mas por enquanto é isso aí, pessoal. Eu vou agradecer bastante quem assistiu até agora o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que não foi um vídeo muito detalhado, né? Não foi um vídeo muito específico, assim, do que estava acontecendo. Foi só uma atualização sobre aqui o canal. Mas, se você assistiu aqui até agora, deixa o like no vídeo para eu saber que vocês estão gostando disso aqui. Deixa um comentário também se você coleciona as cartas do Magic, se você também tem um PC portátil. Você tá querendo um PC portátil, mas não sabe qual pegar? Deixa sua dúvida aqui no comentário também.
ou se inscreve aqui no canal para o próximo vídeo provavelmente que eu vou lançar vai ser esse vídeo falando sobre a pesquisa sobre os portáteis, né, para tirar todas essas dúvidas de todos os portáteis do mercado. PCs portáteis, pessoal, não vai ser de console, tá? Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima. Valeu!